Ele atingiu o topo da carreira, mas teve que superar um drama familiar, a perda traumática da mãe. Na infância difícil, buscou os livros e bons exemplos para mudar de vida. Contou também com a ajuda de amigos. Você confere numa reportagem especial a história do delegado Eliton Carvalho. Foram cerca de 20 tiros disparados. A mulher caiu morta, deixou 5 filhos que a partir de então seriam cuidados pelo pai. Essa poderia ter sido uma ocorrência investigada pelo delegado Eliton Carvalho? Jamais. Quando o crime aconteceu, ele tinha apenas 12 anos. A mulher de nome Maria do Socorro, a vítima de 32 anos, era a mãe dele. O ano do assassinato, 1998. A cidade, Belém, no Pará. Naquele dia, Eliton, os pais e os 4 irmãos, que tinham entre 4 e 14 anos, estavam em casa. Os assassinos já chegaram disparando. Os tiros eram para o pai dele. O policial militar reformado, José Carlos Carvalho, José recebeu 7 disparos, mas resistiu. Maria, que pediu misericórdia em proteção ao marido, não teve a mesma sorte. A motivação? Uma discussão anterior em um comércio do bairro. Brasil e Dinamarca, e aí iniciou-se uma briga, uma confusão generalizada, e aí um indivíduo apareceu armado, meu pai era policial militar reformado, também estava armado, e houve essa troca de tiros. Só que meu pai tinha um revólver com 2 munições, e o indivíduo tinha uma pistola com 3 carregadores. Então, na parede da minha casa ficaram 20 marcas de tiro. Então meu pai era o alvo principal, meu pai levou 7 tiros. E a minha mãe, para socorrê-lo, foi até ele e pediu para pararem de atirar nele, e aí atiraram nela também na ocasião. Muito cedo, o menino Eliton percebeu que a vida poderia ser cruel com uma criança. E mesmo assim, para ajudar em casa, ele fazia bicos, um deles na Ceasa da cidade de Belém, ajudando o pai a fazer fretes. Hoje, nossa reportagem esteve com o delegado na Ceasa em Goiânia. Um filme passou na cabeça dele. O meu pai era soldado da Polícia Militar reformado, então na época o salário não era dos melhores. A minha mãe, costureira, tinha apenas a 4ª série do ensino fundamental, então nós tínhamos uma vida um pouco difícil. E para complementar a renda, meu pai comprou uma Kombizinha velha, ano 80 e alguma coisa, e fomos fazer frete na Ceasa. Então a nossa rotina era acordar 2 horas da manhã para irmos até a Ceasa com meu pai. Eu, meu pai e meu irmão mais velho, que à época tinha 13 anos, era em torno de 2, 3 corridas por dia. Então nós trabalhávamos de 2 até 10 horas da manhã diariamente. Pegava aquele peso todo e colocava lá dentro do estabelecimento. Exatamente, saca de batata, cebola, caixote de tomate, toda sorte de frutas e verduras, nós com 11, 12 anos já dávamos conta de carregar. A vida simples, a dor no peito de criança ainda, não faria o menino Eliton Carvalho desistir. Ele percebeu que, através dos estudos, conseguiria driblar a falta de oportunidade. O presente incerto poderia se transformar em um futuro promissor. Começaria ali uma dura caminhada. O trabalho na madrugada com o pai, fazendo frete, durou 2 anos. A partir dali, ele mergulhou no universo dos livros, inspirado pelo tio Edivan, que também trilhou o mesmo caminho e conquistou um importante cargo federal. Eu tive um tio que passou em um concurso da Marinha e a partir dessa aprovação dele, ele mudou a vida dele. E aquilo me serviu de inspiração. Então lá por volta dos 12, 13 anos, eu vi que, assim como meu tio, eu poderia mudar de vida a partir dos estudos. E na verdade era a única alternativa que eu tinha. O tempo passou, veio o vestibular, a aprovação no curso de Direito pela Universidade Federal do Pará. O estágio no Ministério Público Federal. Pensou em advogar e ser assistente de acusação no julgamento do assassinato da mãe. Seria traumático? Ele decidiu ouvir uma amiga e trilhou o caminho dos concursos. Aos 23 anos, 11 anos após ver a mãe ser assassinada, ele foi aprovado no concurso de delegado da Polícia Civil de Goiás. Mas para isso, teve que contar com a ajuda de muita gente. Se não fossem algumas pessoas que me ajudassem nessa trajetória, eu não teria tido os resultados que eu tive. Por exemplo, a minha inscrição no concurso de delegado foi pago pela doutora Ana Paula Carneiro, procuradora da República, que era minha chefe no meu estágio.
Eu não tinha condições financeiras de vir fazer a prova em Goiás. As passagens aéreas foram doadas pelo Cosmo, que era um analista jurídico do Ministério Público, que me doou essas passagens. Eu não tinha como pagar o hotel para ficar aqui em Goiânia. Então, o esposo da doutora Ana Paula me doou o dinheiro para pagar o hotel durante a minha estada. Muitas pessoas me fazem essa pergunta se o meu cargo, a minha profissão, teria relação com o episódio violento envolvendo a minha família. Mas ter me tornado um delegado de polícia foi mero acaso. Porque em determinado momento, eu sempre estudei bastante, almejava um concurso público, mas eu queria apenas, de início, mudar de vida. Mas quis o destino que eu me apaixonasse pela profissão. Quantos brasileiros não perderam as suas mães de maneira trágica e prematura? Quantas crianças caminham por aí sem nenhuma perspectiva de futuro? Quantos por cento conseguem dar a volta por cima ao ponto de reescreverem suas próprias histórias? Até emocionante. Tempos difíceis, já tem quase 30 anos, mas eu lembro como se fosse hoje. A atmosfera é exatamente a mesma. Valeu a pena, delegado? Valeu. Revisitando toda a minha trajetória e a par de toda a dificuldade, todas as barreiras que eu tive que derrubar para chegar até aqui, hoje eu digo que valeu. A minha mãe acompanhou o início dessa trajetória. Eu acho que ela teria ficado muito orgulhosa. Em 2010, os assassinos da senhora Maria do Socorro foram finalmente condenados pela Justiça do Pará. Eliton Carvalho já atuou em diversas delegacias do estado, entre elas a DENARC combatendo o tráfico de drogas, a Delegacia de Investigações de Homicídios e atualmente está na Delegacia de Crimes de Trânsito. Em julho de 2022, chegou ao topo da carreira, atingindo a categoria de delegado especial. Sempre digo que não deixe de sonhar e persigam seus sonhos, porque se você tem realmente força de vontade e persistência, se você não esmorecer, você vai alcançá-los. Quando olho para trás só consigo sentir gratidão pela força que não me deixou desistir, por ter sido escolhido para essa missão. Obrigado, meu Deus, por você existir, sempre me deu a mão. Gratidão. Meu Deus, que história inspiradora de superação, de coragem. E o quanto tudo isso pode encorajar outras pessoas também, né, a lutar e, acima de tudo, vencer. Sem palavras para a coragem do Eliton Carvalho e por esse desprendimento. E totalmente despretensioso, viu, Luciana? Eu falei, fala, delegado, você vai servir de exemplo para muita gente. Tem aquela coisa, quer se promover. E ele não, de maneira bem verdadeira, deu esse depoimento aí, verdadeiro, com muita emoção. Em verdade, falando sinceramente, muito bonita a história dele. E eu tenho certeza que a mãe dele, onde estiver, acompanhou tudo isso. Certeza absoluta. Com certeza.